Bom, então vamos nessa, gente. Bota para mim, Rafa. Você sabe que eu gosto de pregar em série de mensagem, né? Netflix do céu, aleluia. Então, na semana passada a gente terminou uma série falando sobre propósito, né? A gente falou avanço e crescimento. E eu quero continuar nessa pegada de crescimento. Eu quero falar sobre isso aqui, quero começar hoje falando sobre isso. É hora de crescer, queridos. Aleluia. A gente vai passar alguns domingos falando sobre essa questão de crescimento. E quando eu falo de crescimento espiritual, gente. Falo de crescimento interior, sabe? Quero fazer um paralelo aqui, um pouquinho, a gente vai fazer ao longo dessas semanas. Quero fazer um paralelo aqui entre o crescimento físico e o crescimento espiritual. Tem muita coisa que dá para nós entendermos com base na palavra de Deus, da necessidade que nós temos de crescer. Tá, eu estou abrindo aqui o meu arquivo, porque eu acabei esquecendo de abrir, mas, pronto. Bom, fisicamente falando, gente, vamos colocar dessa maneira. Fisicamente falando, o crescimento é algo natural, sim ou não? É algo natural. Como consequência do nascimento. Então, por exemplo, o bebê, ele cresce dentro da barriga da mamãe até certo ponto, sim ou não? Um crescimento limitado, porque o espaço é limitado. Mas para ele poder crescer de verdade, para aquela semente que foi plantada dentro daquele útero, ela poder crescer de verdade e se tornar todo o potencial para a qual ela foi designada para se tornar, não vai dar para acontecer isso dentro da barriga. Vai ter que acontecer o quê? Nascimento, é isso aí. Tem que nascer. Então o crescimento é consequência do nascimento. Sim ou não? Todo pai, quando ele gera um filho, ou quando a sua esposa fica grávida, ele espera que o filho um dia vai nascer. E justamente por esperar que o filho um dia vai nascer, ele também se prepara para o crescimento do filho. Nenhum pai, quando a esposa está grávida, ele se prepara somente para a esfera do filho bebê. Por que a gente compra um berço que já vai virar cama depois? Quem comprou um berço que vira cama por que você fez isso? Você sabe que ele não vai caber no berço o tempo todo, sim ou não? Porque vai crescer. Quando a gente vai fazer um filho, ou quando a gente vai em Deus, né, receber esse presente do céu, que os filhos são herança, a gente não se prepara só para o leite e para a fralda, a gente tem que pensar na mensalidade escolar, a gente tem que pensar em diversas coisas, porque a gente já sabe que o garoto vai crescer, sim ou não, gente? Então o pai, ele se prepara para todas as etapas do crescimento do filho. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, e eu estou fazendo a introdução desse tema, tá? Quero te trazer para aquilo que eu quero falar nessa manhã, que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. O Espírito Santo é o mestre por excelência. Então, ninguém nasce já crescido, isso é bom a gente entender. Não tem quem nasce já na sua plenitude de maturidade. Todo mundo que nasce como bebê, sim ou não? Então, da mesma maneira, a gente pode fazer agora um paralelo com o nascimento espiritual. Deus, como um bom pai, Ele também está contando com o nosso crescimento espiritual. Ele sabe que tem um determinado momento em que nós nascemos como bebê, e não tem nada de errado nisso, o novo convertido, ele nascer e ele ser um bebê espiritual. Na verdade, nós que já somos um pouco mais crescidos na fé, deveríamos encarar com muita naturalidade as peripicácias de um novo convertido, as travessuras que um novo convertido apronta. O novo convertido é destrambelhado, o novo convertido é um bebê. O novo convertido precisa de cuidado, de assistência, assim como um bebê. Sim ou não? Mas infelizmente a falta de maturidade na igreja leva até ao novo convertido ser julgado. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti eu fui muito julgado. Lógico, eu ainda tinha comportamentos do mundo. Normal, bebê. Novo convertido, ele é bebê.
ele vai manifestar comportamentos errados, gente. Precisa crescer. Então, é muito normal. Sabe que Deus, como nosso Pai espiritual, Ele espera, queridos, que nós cresçamos. Mais do que isso, Ele está contando com o nosso crescimento. Deus, Ele depende do nosso crescimento espiritual. Então, assim como um bebê físico, está ali o Zion dormindo no colo do papai, como um bebezinho, ele nasce, mas ele cresce, assim também você, como bebê espiritual, nasce e também precisa crescer. Eu e você precisamos crescer. E eu quero te mostrar a importância do crescimento. Nessa manhã eu quero fazer essa introdução nesse tema, nessa série, só para te mostrar a importância do crescimento. Eu vou falar muita coisa nessa série, porque já está tudo programado aqui no meu interior, falar das fases do crescimento, os impedimentos ao crescimento, falar sobre o que precisa para crescer, o alimento correto para o crescimento. É muita coisa para a gente conversar. Características de cada fase que se manifesta. A gente vai falar sobre tudo isso, mas hoje eu quero fazer essa introdução. Então, voltando, é muito normal a gente ver um bebê sendo bebê. Agora, o que não é normal é um garoto de 8 anos fazer xixi na calça. É normal? Não é normal. O que não é normal é um garoto de 15 anos pedir ajuda para o pai para tomar banho. O que não é normal, fala aí para mim, é uma pessoa de 20 anos de idade, um filho de 20 anos, pedir comida na boca. Não é normal. Então, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou me tornando responsável por mim mesmo. Não espero mais nada na mãozinha. Sim ou não, gente? Então, preste atenção. O crescimento espiritual é um desejo de Deus, e mais do que um desejo, Ele promove meios para que eu e você venhamos a crescer. Então, assim como não é normal um garoto de 7 anos fazer xixi na calça, não é normal também um cristão de alguns anos na igreja com alguns tipos de comportamento que são tão feios quanto fazer xixi na calça. Cristão de anos de igreja, com alguns tipos de comportamento ainda, que não cabem mais para aquela fase de maturidade a qual ele deveria estar, levando em consideração os anos decorridos. Quando nós levamos em consideração, Daiane, os anos decorridos, existem alguns tipos de comportamento que não cabem mais. Isso é crescimento. E Deus, Ele está contando com o meu, Olívio, e com o teu crescimento, porque Ele precisa manifestar a sua glória através de nós. Quem está entendendo isso essa manhã? Não tem como, anos e anos, e eu não mudo de vida, eu não mudo o comportamento, continuo me comportando como um bebê. Em determinado momento, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja, eu falei o apóstolo Paulo porque é 95% de chance de ter sido o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, gente. A gente, no meio de quem estuda a palavra, a gente já considera ele mesmo, mas a gente não pode falar, porque não está confirmado. Mas pela literatura, pela maneira que ele escreve, não tem como. Então, escrevendo aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, ele escreve para uma igreja que ele diz assim: olha só, tendo em conta o tempo decorrido, vocês deveriam já estar ajudando a ensinar os outros. Mas vocês estão necessitando que a gente volte a ensinar vocês coisas básicas. A gente tem que voltar a dar leite a vocês e não pode dar alimento sólido, porque vocês não estão preparados para receber alimento sólido. Se você der uma feijoada para um bebê, você vai matar o bebê. Por que você vai matar o bebê? Porque ele não tem ainda no seu corpo enzimas preparadas para digerir aquela alimentação. Por isso que o apóstolo Paulo, agora sim, com toda certeza ele, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: cara, eu queria dar um alimento mais sólido a vocês, mas eu não vou poder, vou ter que dar leitinho ainda, porque vocês ainda não cresceram. Quem está entendendo isso, gente?
Crescimento é necessário, crescimento é importante, crescimento é fundamental. Se você nasceu de novo espiritualmente, querido, se você entregou sua vida a Jesus, o próximo passo é o crescer. Não tem como ficar na mesma estágio, na mesma estatura, não tem como ficar bebê a vida toda. Crescimento implica responsabilidades. Às vezes é gostoso ser bebê porque eu vou no colo. Às vezes é Esté, 8 anos já. Papai cola o filho, a partir dos 7 anos, colo acabou. Eu brinco com ela, não, porque colo é gostoso. Mas só que se eu fico com ela no colo, eu não tenho colo para oferecer a outro bebê que está precisando. O problema da igreja é esse: pessoas que já deveriam crescer para ajudar a receber novos bebês, continuam bebês. Os berçários da igreja estão cheios, impedidos de receber os novos bebês espirituais. Porque quem deveria já ter saído do berçário não saiu. Os berços estão ocupados. Não tem como, gente. Você mandaria o seu filho estudar numa escola que não tem vaga? Então, às vezes, a gente questiona o crescimento da igreja, porque está sem vaga de berçário. Precisa amadurecer, senão Deus não tem como mandar bebê novo para cá. Quem está entendendo isso? Essa mensagem esse tema visa abrir o teu entendimento para a necessidade do crescimento. Então, após essa introdução, eu quero começar por um texto bíblico, que a Bíblia é a nossa base, que está lá em Efésios, que eu quero te mostrar que no seu cuidado conosco, Deus preparou um ambiente para que nós cresçamos. Assim como você, como pai, é responsável, escute, você como pai é responsável por promover o crescimento ou promover condições para que seus filhos cresçam. Você como pai. Então tem que ter alimento, vai botar ele numa escola, sim ou não? É você que vai promover o crescimento. Deus também como pai, Ele te colocou num ambiente para promover o teu crescimento. Qual é o nome desse ambiente? Igreja. A igreja é a escola do crescimento espiritual. Você foi inserido num lugar, é como se Deus tivesse pego você e matriculado num colégio para você crescer, para você aprender. Esse lugar é a igreja. Vamos dar uma olhada no texto bíblico. Estava desligado aqui, Rafa, comigo aqui. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, está falando de Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então presta atenção, foi o próprio Jesus que distribuiu dons ministeriais aos homens. Uns têm um chamado pastoral, outros têm um chamado mais voltado para o evangelismo, outros têm um chamado mais voltado para o ensino, que é o mestre, outros têm um chamado voltado para o apostolado, que é cuidar de outros pastores e fundar igrejas, né? E outros têm um chamado para profetas. Então, os dons ministeriais que Jesus concedeu estão aí. E para que Ele concedeu esses dons? Para quê? A resposta está no próximo verso, no verso 12. Com vistas, com o objetivo de quê? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós. Então Jesus concedeu à sua igreja pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres, para que os santos sejam aperfeiçoados. Essa é a finalidade dos dons ministeriais. Então não é um cargo. Eu sou apóstolo. Você está funcionando como apóstolo? Eu sou pastor. Você está pastoreando? Não é eu ter um cargo, é eu funcionar. Eu sou mestre. Tá bom, você está ensinando alguém? Está cooperando para o crescimento das pessoas? Porque ensinar e cooperar para o crescimento não é falar o que você quer ouvir não, querido. Porque muitas vezes o nosso filho, ele quer comer um negócio que ele quer comer, mas não promove crescimento, sim ou não? E você como mãe vai lá e dá. O que você faz? Não é o que você quer, é o que vai te fazer? Não é o que você quer, é o que vai te fazer? Crescer.
Então, o pastor, o mestre, quando ele está aqui em cima, ele é responsável por te conceder um alimento que talvez não é muito gostoso ao teu paladar, mas vai te fazer crescer. Se você pega essa palavra e você coloca ela em prática, você cresce. Diga amém. Então, para o desempenho do serviço, para o que, gente? O que é edificação? É uma construção. Então os dons ministeriais é para que a tua vida seja edificada, construída, para que ela cresça. O próprio Deus preparou o ambiente do crescimento, Ele te deu condições. Ele mesmo, porque Ele sabe que crescer é necessário. Diga amém. Participa comigo. Quando eu deixar uma palavra assim, tu completa, que aí eu sei que tu não está dormindo, tá? Tu já me conhece. Verso 13, até que todos cheguemos aqui à unidade da fé. E ele bota 4 coisas. Esse versículo aqui é poderoso demais, que ele bota 4 coisas, 4 objetivos que nós precisamos chegar. Número 1, unidade da fé. Número 2, pleno conhecimento do Filho de Deus. Número 3, estado de pessoa madura. Número 4, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus. Esse é o lugar que eu e você temos que chegar, queridos. Esse é o endereço que você tem que colocar no teu GPS. Para onde você está indo? Eu estou indo para esse lugar. Unidade da fé. Eu estou indo em direção ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu estou indo em direção ao estado de pessoa madura. Eu estou indo em direção à medida da estatura da plenitude de Cristo na minha vida. É esse lugar que eu e você, como novos nascidos, precisamos chegar. Quem está entendendo? Agora, Giovanni, não são 4 coisas diferentes, são 4 sinônimos. É o lugar da maturidade, é onde a gente tem o pleno conhecimento de Deus, é onde a gente chega à estatura do caráter de Cristo, é tudo a mesma coisa, são sinônimos que ele está colocando, ele está só ampliando, sabe, Rodrigo? Ele está abrindo assim o conhecimento, ele está, unidade da fé, aí se você não entendeu direito, ele completa mais, ele fala, pleno conhecimento do Filho de Deus, aí ele abre mais, estado de pessoa madura, aí ele abre mais, estatura da plenitude de Cristo. Ele dá 4 sinônimos, Gutiérrez, para que você compreenda bem o lugar para onde você está indo. E eu também. Meu Deus, quer me prender? Está repreendido. Amém, queridos? Que mensagem gostosa! Meu Deus, isso é bom demais, cara. Faz você crescer. É gostoso ouvir uma mensagem dessa. Eu queria estar aí sentado. Meu Deus. Ele ainda vai falar mais, ele vai abrir mais o entendimento. Olha só. Para que não sejamos mais como o Zion, que dorme na hora do culto. Isso é coisa para criança. Está dormindo para caramba ali. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, não sabe onde está, não sabe o que quer. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, parece a onda do mar. Cara, eu vou falar aqui depois, mais para frente, características de imaturidade, hein? Tem algumas características, a Bíblia deixa claro, instabilidade é uma delas. A pessoa que é instável, característica de imaturidade. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Aleluia, pastor, glória a Deus, é só vitória, aleluia. Chega no outro, pastor, pastor, cara, estou dizendo, ninguém acorda bem todo dia, mas pela fé eu me animo no Senhor. Eu me animo no Senhor. Quem está entendendo isso? Instabilidade, arrastados. Onda é coisa instável, catapum, pancada na cabeça. Pelo vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que. Então por que eu preciso crescer? Para eu não ser enganado. É mole enganar uma criança, gente. Fala para uma criança, acredita em Papai Noel, acredita em super-homem, acredita em tudo. Por quê? Porque é imaturo. Outra característica da imaturidade, é facilmente enganado. Facilmente, quem está entendendo, gente?
Então, esse é o objetivo. Deus, vou retomar lá do verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo distribuiu dons na sua igreja, com o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, visando o seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à plenitude de Cristo, estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados, para que não sejamos enganados, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga assim, seguindo a verdade em amor, diga, cresçamos, igreja, é hora de crescer, esse é o tema, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Quem é junta do corpo aí, levanta a mão. Eu sou junta nesse corpo, cara. Auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Quem é parte do corpo aí? Então você tem que cooperar para o crescimento do corpo. A justa cooperação de cada parte. Então, cada parte coopera para o crescimento do todo. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quem está entendendo, gente? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, escute. Por esse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele coloca aí, cara, como que o próprio Deus, Janaína, ele criou esse ambiente para a gente crescer. Está tudo pronto. Agora, a gente vai falar diversas coisas, porque para o crescimento acontecer de fato, precisa operar nos dons. O problema é esse, tem muita confusão no entendimento dos dons. Aí dentro da igreja existe muita comparação. Quando fulano prega é assim, quando o outro prega é assim, quando o outro prega. Na verdade, os dons estão aí. Você for ouvir a minha pregação, qualquer pregação minha parece uma aula. Porque o meu chamado é mais ensino mesmo. Não fui chamado para pregar assim. Gosto de ensinar. Objetivo de desvendar e fazer você entender a palavra. Por aí tem vários tipos. Os ministérios estão aí. Então vamos conversar um pouquinho. Deus, como um bom pai, deseja que seus filhos se desenvolvam e amadureçam, gente. Mais do que um desejo de Deus, Ele está contando com o teu crescimento. Fala para o teu irmão aí, Deus está contando com o teu crescimento. Pode ter certeza. Esse negócio de falar para o irmão é meio chato, mas dá uma movimentada na igreja. Pelo menos Deus está contando com o teu crescimento. Eu vou te explicar alguns motivos hoje. Por que a gente precisa crescer? O escritor Drummond Lacerda, no seu livro Fora do Alcance das Crianças, ele dá a seguinte declaração. Ele diz que o crescimento dos seus filhos é o segundo maior desejo de Deus. O primeiro maior desejo de Deus é o novo nascimento, que as pessoas nasçam de novo, que as pessoas se convertam. E como consequência do novo nascimento, o segundo maior desejo de Deus é que seus filhos cresçam. É o segundo maior desejo de Deus. Muito mais do que um desejo. Deus depende do nosso crescimento e por isso providenciou condições para que seus filhos crescessem, como nós acabamos de ler no texto. Providenciou condições. Agora, uma pergunta que a gente precisa entender, porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Sim ou não?
Então eu preciso saber isso aqui, ó. Crescer para onde? Para onde eu estou indo? O que é crescer de fato? Na visão de Deus, o que é crescer? Fisicamente falando, crescer é ganhar altura, ganhar estatura. Sei lá, tem gente que quer ficar com 1,80 m, tem gente que ainda tem esperança de crescer mais um pouco, mas parece que é até os 21 anos só, não quero te desapontar não. Se você já passou de 21, tem muita esperança mais não, tá? Eu cheguei no 1,81 m, tá bom. Tem gente que vai mais longe, tem gente que fica mais abaixo. Mas de modo geral, fisicamente, falar de crescimento é chegar numa estatura de adulto. Tem gente que não chega, né? Fica adulto na idade, mas a estatura, né, Maria? Mas, minha sobrinha, eu posso brincar com ela. Mas, espiritualmente falando, não é normal. Quem está entendendo, gente? Para onde eu estou indo? Vamos voltar para o verso 13? Esse é o lugar, lembra que eu falei? Esse é o endereço espiritual para onde eu e você temos que chegar. E é legal que ele usa a palavra estatura. Mas ele usa a palavra estatura, não é que você tem que ser pastor, se eu tenho que chegar na estatura de Cristo, qual era a altura dele? Cristo tinha quanto? 1,75? Não é isso, gente. Ele está usando a palavra estatura ali. Quanto Jesus calçava? Não faz essa pergunta. Não é isso. Ele está usando a palavra estatura só para fazer a gente entender, fazendo uma comparação com o crescimento físico. Entendeu? Então ele está dizendo chegar à plenitude. Então preste atenção que eu vou te dizer. Crescer espiritualmente significa crescer na semelhança do caráter de Cristo em nós. Crescer espiritualmente significa desenvolver as qualidades do caráter de Cristo. Isso é crescer espiritualmente, plenitude de Cristo. Se tornar espiritualmente maduro significa manifestar Cristo através do comportamento. Vou repetir. Se tornar espiritualmente maduro, crescido, significa manifestar Cristo através do seu comportamento. É nesse lugar que a igreja tem que chegar. Porque as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Deus não quer que você seja só boca de Deus. Sou boca de Deus, pastor, eu falo mesmo, eu prego mesmo. Você tem que ser comportamento de Deus. Porque um comportamento de Deus fala mais alto do que qualquer palavra. É muito desconexo a gente ver um cristão falando de Jesus, mas se comportando completamente diferente. As pessoas não aguentam isso, gente. As pessoas não suportam isso. Cheira mal. Fala de Jesus, mas não muda, comportamento do mesmo jeito e tal, não sei o quê. Isso cheira mal. Ninguém quer ouvir. Por isso que eu digo, é hora de crescer. É hora de eu e você manifestarmos o caráter cristão. Crescer, eu fiz algumas anotações aqui, estou lendo. Crescer espiritualmente, isso aqui é na preparação que eu vou escrevendo um montão de coisa. Crescer espiritualmente significa ter um caráter aperfeiçoado, que se manifesta em um comportamento à altura do título que carregamos. Qual é o título que você carrega? Qual é o título que você carrega? Opa, alguém falou o quê? Cristão. É uma baita responsabilidade. Abrir a boca para dizer eu sou cristão. Essa palavra no original você só está dizendo para as pessoas, quando você fala eu sou cristão, você está dizendo eu sou representante de Cristo. Então,
crescer espiritualmente significa crescer a ponto de Rodrigo de poder representá-lo. Não significa perfeição, porque todos nós erramos, mas eu vou chegar a uma certa maturidade, Adriana, que eu vou poder representar Cristo no meu comportamento, para as pessoas que me cercam. Isso é ser igreja, isso é crescer. Esse é o objetivo de Deus. O alvo de todo cristão deve ser se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, na maneira de se comportar, Ramon. Esse deve ser o alvo da tua e da minha vida, cada vez mais. Um pouquinho mais hoje, Sandro, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais depois da manhã, um pouquinho de cada vez eu vou me tornando semelhante a Jesus. Eu vou manifestando o caráter de Jesus para aqueles que me cercam. Um pouquinho de cada vez. Não precisa ser rápido. Só não pode ficar parado. Tem que continuar avançando. Porque se o bebê para de crescer, a gente acha logo estranho, né, Domi? Ué, essa criança não cresce? Bem, não cresce, gente. Todo mês eu vou no pediatra, está na mesma altura, bota lá a reguinha, né? É assim ainda? Bota a reguinha lá, ué, mesma altura, começa a ficar preocupado. Sim ou não, gente? A criança não está crescendo. E como que você acha que Deus entra ano, sai ano, olha para você e fala, essa criança não está crescendo? Olha para mim e fala, essa criança não está crescendo. Indica algum problema. Indica alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Pastor Elinho, meu pastor também, ele fala muito sobre esse assunto. Pastor Elinho fala muito sobre esse assunto, crescendo espiritualmente. E ele sempre fala comigo, ele já falou isso em aula também, de uma frase que o Espírito Santo falou para ele há um tempo atrás, muito sério. Eu botei essa frase aqui para você, eu botei entre aspas, porque a frase não é minha, mas também não botei o nome dele, porque a frase não é dele, não é uma frase que ele falou que o Espírito Santo falou para ele, então a frase do Espírito Santo, por isso que está assim, meu, porque é o Espírito Santo falando. Olha só, que o Espírito Santo falou para ele: minhas igrejas crescem em número, em contrapartida, diminuem a prática de ser a minha expressão. Deus não quer uma igreja cheia, Deus quer uma igreja que o represente. A igreja é a expressão de Deus sobre a face da terra. Que tipo de Jesus as pessoas que te conhecem, conhecem? Porque elas conhecem Jesus através de você, porque você é a igreja dele. Você é a igreja, você é a expressão de Deus sobre a terra. E como expressão de Deus, eu preciso na prática, eu frisei a palavra prática, eu preciso na prática expressar Deus por meio do meu comportamento. Quem está entendendo isso, gente? A igreja não pode ficar inchada a ponto de crescer em número, mas se perder a qualidade de demonstrar Cristo pelo comportamento. Quem está entendendo isso? Por isso que eu falei com vocês, a gente vai batizar uma pessoa esse ano por enquanto, se não aparecer mais ninguém. Eu não estou preocupado com o número, mas eu te garanto que devido a tudo que você vem ouvindo ao longo do último ano, você cresceu mais por dentro. A gente de repente não tem crescido tanto em número aqui no Ministério Peniel, mas eu declaro, Ministério Peniel tem crescido na prática de ser a expressão de Jesus, porque você está crescendo por dentro, a palavra está te fazendo crescer. Você está entendendo? Por isso que não me angustia nem um pouco batizar uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10, não me angustia, você está crescendo por dentro.
Ser a expressão de Jesus é o objetivo, o plano, o propósito de Deus para o seu povo. Vamos voltar lá. A gente acabou de sair de uma série onde a gente falou muito de propósito. Vamos voltar lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Pois aqueles que diante de Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, com a finalidade de que Ele, Jesus, seja o primogênito, ou seja, o irmão mais velho entre muitos outros irmãos. Eu não sei se você sabia, mas Jesus é teu irmão mais velho. E como irmão mais velho, Ele quer, então esse é o objetivo de Deus, o propósito de Deus, está bem claro. O propósito de Deus é alcançar a minha e a tua vida. O propósito de Deus é nos alcançar, nos transformar, para que através da nossa transformação Ele possa alcançar outros e transformar outros. Então eu sou alcançado, eu sou transformado, e a minha vida transformada vai impactar outros a serem transformados também. Esse é o plano de Deus. Por isso, eu preciso crescer na transformação. Crescer espiritualmente é crescer no caráter de Cristo. Crescer espiritualmente é crescer na transformação que o Evangelho faz na minha e na tua vida. Isso é crescimento. É crescer na mudança de vida. Cada vez mais, passa a semana, entra a semana, eu vou me distanciando mais da velha vida e das velhas práticas. Eu não posso estar retrocedendo nem estagnado. Eu tenho que estar sempre avançando em direção ao meu novo rumo, ser mais parecido com Jesus. E com isso, à medida que eu caminho adiante no meu foco, no meu alvo, de ser parecido com Jesus, as velhas práticas automaticamente vão ficando para trás. Escute, repito, eu não me esforço para deixar as velhas práticas, eu não olho para trás, eu me esforço para me parecer com Jesus e automaticamente as velhas práticas vão ficando. É diferente, porque senão você fica pesado. Se você ficar tentando se livrar de velhas práticas, vem muito esse espírito de condenação. Você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Aí você fica, meu Deus, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Aí você entra no esforço humano, você entra na angústia, você entra, não posso mais. Não pensa nisso, pensa assim, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero manifestar o caráter de Cristo. Jesus me ensina a ser manso, me ensina a humildade, me ensina isso, me ensina. Ei, olha para frente, caminha para frente, que o que vai ficar para trás, vai ficar para trás. Esse é o jeito certo. A mudança e a medida que eu vou sendo transformado, eu vou mudando, me transformando numa pessoa melhor, Ramon, e vai se criando uma grande agência de transformação. Porque eu sou transformado, pessoas são transformadas, e quanto mais gente transformada, maior a possibilidade de mais pessoas serem transformadas. Então olha o potencial que nós temos aqui dentro essa manhã. Em média, talvez eu estou olhando aqui para 100 pessoas, vamos colocar assim, 80, por aí. A gente tem 110 cadeiras, está quase tudo cheio, 100 pessoas, 90 pessoas. 90 pessoas transformadas, multiplica isso, se cada um impactar uma vida, até semana que vem a gente tem 180 pessoas, na outra semana 360 pessoas, na outra semana 700 e tantas pessoas, na outra semana não tem mais lugar. É só você transparecer a tua transformação. A mudança que o mundo precisa está na mudança individual de cada um. Esse mundo tem que mudar, então eu começo mudando e promovendo mudança ao meu redor. Quem está entendendo, gente? Eu quero fazer algumas considerações aqui, mais um minutinho, eu vou parar meio-dia e semana que vem a gente continua. Eu só quero te mostrar algumas considerações que eu vou fazer. Primeira delas, se não amadurecemos, não conseguimos expressar o caráter de Cristo corretamente e comprometemos o propósito de Deus.
Por que não tem tanta gente se transformando e se entregando a Jesus? Porque de repente tem pouca gente expressando o caráter de Cristo. Acabei de falar do propósito. Ei, olha aqui para mim, deixa o pessoal do louvor se movimentar. Acabei de falar do propósito. Sou transformado para transformar. Agora, se eu não cresço nessa transformação, eu comprometo o propósito. Porque a pessoa precisa ver transformação na minha vida para ser impactada. Ela está cansada das minhas palavras. Você está entendendo isso? Só estou te mostrando a partir de agora, nesses próximos 2 ou 3 slides que eu ainda tenho, só quero te mostrar o que fica comprometido quando você não cresce e eu também. Fica comprometido o propósito de Deus de transformar pessoas através de você. Porque só através do caráter de Cristo você poderá exalar quem Ele é. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou você está dormindo? Se não amadurecemos, não conseguimos expressar o caráter de Cristo, que é a transformação das pessoas, que causa essa transformação. Se não amadurecemos, não conseguimos desfrutar da plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. A plenitude daquilo que Deus tem para te dar está esperando só você crescer. Assim como não tem como o Ailton e a Raíssa pegarem agora uma motocicleta e entregar para o Zion. Não, filho, a gente quer o melhor para você, toma esse carro. Ele tem idade para ter carro, ele tem maturidade para ter carro, ele sabe dirigir. Então às vezes a gente está pedindo coisas a Deus que Ele está olhando, cara, você não tem, você precisa crescer para eu te dar isso. Então enquanto eu não cresço, eu não consigo desfrutar de tudo que Deus tem para me dar, gente. Aí às vezes a gente tem aquela mania de falar, Deus está preparando uma bênção para você. Às vezes não é isso. A bênção dele já está pronta, Ele está preparando você para a bênção. Quando você estiver no ponto da maturidade, Ele te abençoa, porque se Ele te abençoar agora, você estraga tudo, e eu também. Se Ele abençoa a gente antes da hora, a gente estraga tudo. Se eu der uma nota de R$100 para uma criança dessa, o que ele vai fazer? Vai rasgar, vai molhar, vai rabiscar tudo. Preste atenção, Deus não dá nota de R$100 na mão de criança, gente. Não dá, a gente precisa crescer. Se quer desfrutar das bênçãos de Deus, precisamos crescer. Não vamos desfrutar. Se não amadurecemos, não andamos na liberdade para desfrutar de tudo que nos pertence. Primeiro eu falei de bênção, agora eu estou falando de direitos. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 4, verso 1. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um, mesmo sendo senhor. Você tem direito a muita coisa, mas se você ainda é imaturo, você fica impedido de acessar. O herdeiro é menor de idade, ele já é dono de tudo. Mas como ele não tem maturidade, ele é igualzinho um escravo. Então preste atenção. A verdadeira liberdade para a nossa vida está na maturidade. Para a gente andar verdadeiramente livre e desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Estou só te mostrando que se você não cresce, o que acontece? Se não amadurecemos, não podemos gerar fruto com eficiência. Uma criança de 8 anos não gera filho. E muitas pessoas que são mães muito novas, com 13, 14 anos, correm muito risco de perder até o filho, perder até a vida. Não é assim ou não é? Por quê? Porque a capacidade de gerar perfeitamente acontece na maturidade. Todo o corpo, tudo tem que ser preparado para poder gerar com qualidade o fruto. E Deus, está escrito que Ele nos escolheu para quê? Eu os escolhi, os designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, a gente só vai cumprir o propósito de frutificar em Deus se a gente crescer e amadurecer. Fruto, nenhuma árvore nova não dá fruto. Quem dá fruto é a árvore madura. Amém, queridos?
E para fechar, se não amadurecemos, Deus não pode ser glorificado através da nossa vida. Um cristão imaturo não glorifica a Deus. Vou repetir. Cristão imaturo não glorifica a Deus, a não ser que ele seja um novo convertido e todo mundo entende que aquele comportamento que ele está tendo é porque ele se converteu agora. Mas um cristão já com tempo de igreja, deveria ser maduro, com comportamento infantil, não glorifica a Deus. As pessoas olham, meu Deus do céu, para ser crente assim eu não quero nem ser. Porque no comportamento eu demonstro a minha imaturidade. Quem está entendendo? Pastor, está falando da tua cabeça, não estou não, é o que está escrito. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o seu comportamento, as suas boas obras, aquilo que você faz de bom, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então é a minha prática de boas obras que glorifica o nome do Senhor. O meu comportamento maduro, que leva as pessoas a olharem, meu Deus, que cristão maduro, realmente o Deus dele é bom. Quem está entendendo isso essa manhã? Fique de pé. A verdadeira maturidade sempre se manifesta no nosso. Queridos, eu e você vamos ser levados ao longo dessa série de mensagens ao estágio de varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo. Deus nunca coloca uma mensagem dessa no coração de um líder para massacrar o povo. Ele coloca porque Ele quer ver o povo crescer. Eu tenho convicção no meu espírito que essa série de mensagens que está iniciando hoje vai levar essa igreja para um outro nível de maturidade. Isso vai liberar as bênçãos de Deus na tua vida, porque você vai crescer. Isso vai fazer com que você tome acesso e tome posse dos seus direitos em Cristo Jesus, porque você vai crescer. Isso vai fazer com que você possa frutificar em Deus com qualidade, porque você vai crescer. Isso vai fazer com que a tua vida glorifique o nome de Deus, porque você vai crescer. Isso vai fazer com que o propósito de Deus sobre a terra de alcançar outros cresça, porque você vai crescer em ser a expressão de Deus sobre a face da terra. Amém? Declare isso.